Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Vida Longa Cast. Eu sou Renata Vick, liderei a Copenhagen por 30 anos e hoje atuo como host desse podcast maravilhoso que tem como objetivo levar um conteúdo relevante de saúde, performance, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô aqui com o meu colega maravilhoso, amigo, nutricionista incrível, Luciano Bruno, co-host desse podcast incrível, para receber um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar o convidado, Lu. Eu sou Luciano Bruno, sou nutricionista, mestre, doutor, pós-doutor em alimentos e nutrição e coloco a nutrição funcional integrativa na vida real. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, né, Rê? Nosso convidado hoje tá demais. Nosso convidado de hoje tá demais, gente. Queria apresentar para vocês Dr. Lucas Rezende, médico com atuação em nutrologia, medicina esportiva e cuidado integrativo da saúde. Claro que o meu nutrólogo também maravilhoso, que me acompanha, assim como Luciano, meu nutri, enfim, essa dupla aqui, eles trocam muitas figurinhas, é incrível esse trabalho. Dr. Lucas é formado no Hospital Israelita Albert Einstein em nutrologia, especialização em medicina do esporte pela Unifesp, estudo em ciências de longevidade humana e extensão em lifestyle medicine pela Harvard. Gente, incrível. Dr. Lucas, seja muito, muito bem-vindo ao Vida Longa Cast. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo incrível. A gente escolheu 3 temas aqui, porque senão a gente vai ficar 8 horas nesse podcast, porque você sabe que papo não falta e esse assunto vocês super sempre perguntam aqui pra gente, mas a gente vai falar sobre suplementação, sobre hormônios e sobre performance. Lu, qual é a pergunta que você escolheu pra gente começar o nosso podcast? Se suplementação resolve tudo, por que tanta gente tá cansada, inflamada, sem energia? Guarda essa. Imagina só o que vem por aí. Uau, começamos com tudo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo, Renata, Luciano, para a gente falar sobre esse assunto que é a minha paixão, né? Cuidar de pessoas, cuidar de saúde, longevidade, performance, trazer vida longa para os nossos pacientes. E essa pergunta eu sempre falo com os meus pacientes, que as pessoas acreditam que quanto mais cápsulas a gente toma, mais energia e disposição a gente vai ter. E na prática não é exatamente sobre isso. É muito diferente. Porque a gente precisa cuidar de um terreno biológico. Não adianta eu suplementar, não adianta eu trazer ali... mesmo que seja uma reposição hormonal, vitaminas, nutrientes e a própria alimentação. Se você não consegue absorver, se você não tem um terreno preparado para aquilo, para uma medicação e um tratamento específico, como por exemplo obesidade, se você não cuidar primeiro da base, se você não cuidar daquilo que vai receber essa suplementação e esses ativos que você está entregando para o seu corpo, ele não vai ser suficiente para te dar energia, disposição e para, de fato, entregar o resultado. Às vezes, fazer até um resultado contrário. A gente avalia, por exemplo, pacientes em reposição hormonal na menopausa, que se ela não tiver em um equilíbrio metabólico específico, ali com o intestino bem cuidado, com um equilíbrio do microbioma intestinal, o hormônio ele pode fazer um efeito contrário e gerar, talvez, colaterais e ir para um caminho, para um eixo hormonal que a gente não quer que seja o específico. Então, a base e o cuidado do terreno biológico, o seu estilo de vida, isso define muito da suplementação que você precisa e, na realidade, do que vai fazer efeito para o seu corpo, né? Então, de fato, nem todo mundo que suplementa tem os resultados, até porque às vezes a gente suplementa o que nem precisa. Então, não é a quantidade de vitaminas ou suplementos que nós tomamos que definem a nossa saúde ou a nossa performance. É por isso que a medicina da precisão, que o cuidado personalizado específico tem tido cada vez mais espaço para que a gente, de fato, use o que o paciente precisa para aquele fim, para a saúde a longo prazo, né? Doutor Lucas, você abriu aqui uma deixa que todo profissional de saúde que a gente tem trazido aqui, a gente tem trazido gente muito legal, tem trazido uma reflexão que eu acho muito legal, porque a ideia do podcast é a gente falar, né, sobre longevidade, não só no aspecto da saúde, mas também no aspecto do que a gente empreende. A gente empreende o nosso corpo, a nossa saúde, né, aquilo que a gente escolhe, as nossas escolhas são, sem dúvida nenhuma. E os profissionais de saúde têm trazido uma correlação que, para mim, não era óbvia até eu começar esse podcast, de que todo médico deveria ser um CEO. Você concorda? Completamente. Hoje, mais do que nunca, depois de quase aí 9, 10 anos na medicina, eu entendo que o médico, na realidade, ele não é só um profissional da saúde, ele é um gestor da saúde, um empresário da saúde. E se ele não entender isso, ele acaba entrando num burnout, né? A área da saúde é uma das que mais traz
traz ali os profissionais para o burnout, para um esgotamento físico, mental, justamente porque ele fica nichado e focado só no trabalho, no cuidado. Ele não vê a sua carreira, a sua vida como um empresário da saúde, de fato, que se deve ser. E um bom médico é aquele que sabe fazer boas perguntas? Também, até porque a escutativa hoje ela é muito mais importante do que o direcionamento, né? Você não entende, de fato, qual a real necessidade do seu paciente, o foco que você deve levar ele para a sua saúde, se você não fizer perguntas boas e puxar desse paciente a dor e as dificuldades que ele tem no dia a dia, né? Eu falei hoje sobre o bem-estar performático, né? Tá todo mundo cheio de conteúdo de wellness, bem-estar, longevidade, performance. Todo mundo se autocobra muito em performar bem. Só que na prática, o bem-estar performático ele não é viável. As pessoas às vezes até adoecem, vão para um burnout se cobrando tanta performance e que tem que fazer isso, aquilo, rotina de sono, rotina de espiritualidade, rotina disso, daquilo, Mas antes disso, você precisa dar condições para que seu corpo consiga ser disciplinado. Se você não entrega condições para o seu corpo, a força de vontade e a disciplina vão te adoecer ao invés de você chegar E como ter disciplina? Qual que é Eu acho que o grande desafio para todo mundo é conseguir repetir. É fazer dos nossos dias um hábito. Porque fazer uma coisa diferente, a gente faz um dia, 2 dias, 3 dias. Mas aquilo se consolidar e você ter algo perene e aquilo se tornar um hábito... é na repetição. Sem dúvida. O que você acha, né? Você como médico que atende pacientes todos os dias, o que você acha que é mais importante nesse sentido? O que você, para as pessoas realmente conseguirem? Eu acredito que as nossas maiores conquistas, elas estão naquilo que a gente não quer fazer. Então, a disciplina, ela depende... não do que você quer fazer, mas do que deve ser feito todos os dias. Então, adultos, aquela velho clichê. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Então, eu acredito que a disciplina ela vem primeiro de um objetivo, de um direcionamento, de uma estratégia. É isso que eu falo com os meus pacientes, que a maioria dos pacientes que entram em efeito sanfona, por exemplo, em um processo de emagrecimento ou não conseguem manter uma rotina sustentável, são os que mais espaçam em acompanhamento, em exames. Toda vez que você retoma ali uma consulta, uma avaliação, ou uma bioimpedância, ou os exames, você faz um recheck ali nas suas metas, nos seus objetivos, você estrutura novos passos. Então, você ter algo direcionado, você ter uma liderança, você ter estratégia e, acima de tudo, você saber o que você quer é o que te traz disciplina. E eu não faço tudo o que eu gosto de fazer todos os dias com disciplina. Eu acredito que você, nem a Renata, tem coisas que eu preferiria fazer diferente, mas eu faço porque é daquela maneira que eu sei que eu vou conseguir atingir o objetivo. Então, acho que direcionamento, estratégia e sempre buscar novas metas. Quando você traz uma meta muito grande, talvez seja mais difícil você chegar e atingir ela. Então, pequenas metas, progressos e sempre um recheck ali para você reestruturar a estratégia, mudar, ajustar. Eu acho que isso é o principal ponto para se ter uma disciplina. Recalcular a rota, né? Porque o paciente passa numa consulta hoje, mas amanhã já é diferente, o mês que vem já é diferente. O ano, a gente vai envelhecendo. E eu acho que o envelhecer, o nosso envelhecer, ele requer coisas novas. Sem dúvidas. E quem tem que ter esse olhar para o cuidado é o paciente, mas também o profissional que está acompanhando. E eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade em serem acompanhadas. E às vezes sentem até vergonha de voltar numa consulta, porque ou piorou algum marcador, ou porque mudou a composição corporal de uma forma não positiva. E como que a gente pode, para quem está nos ouvindo, como que a gente pode incentivar essas pessoas a simplesmente, como diz meu filho, uma frase simples, pai, só vai. Como que a gente pode colocar esse só vai na vida das pessoas? Como que a gente pode ajudar? E principalmente, tem coisa que não vai dar certo. E tá tudo bem. Com certeza. É um ponto que eu sempre digo e bato na tecla com os meus pacientes. Às vezes você não conseguiu um resultado progressivo exponencial fazendo ali uma linha contínua, eu explico. E tá tudo bem, porque os resultados eles são oscilantes e manter o seu peso, por exemplo, também é um bom resultado. Você não quer dizer que só perder peso é um bom resultado. Manter o peso também é um bom resultado.
ajustar a composição corporal, ganhar um pouco mais de massa e queimar um pouco de gordura, você não mudou o seu peso. Então, também é um bom resultado. Então, eu acredito que depende também muito do profissional. O nosso acolhimento, eu mentoro médicos e eu sempre digo para eles, você precisa estar ao lado do seu paciente como líder, como um mentor. Você não está ali para escrever uma receita ou entregar, fazer um diagnóstico e simplesmente ver o seu paciente a cada 3, 6 meses, 1 ano. Nós somos mentores de saúde. Então, nem que seja simplesmente para você chegar para o cara, vamos continuar, eu estou contigo, conta comigo. Isso é importante para ela, né, para a pessoa assim, manter e acompanhar de fato. O bom médico é tão simples quanto o só vai. Que a gente traz muito aqui, essa coisa até de ensinar para a nossa audiência, porque muitas vezes a gente estabelece, né, uma referência de alguém que a gente admira, isso é positivo, sem dúvida. Todos nós aqui, né, temos pessoas que a gente admira, que a gente segue, que a gente se inspira, mas isso não tira a responsabilidade que nós e vocês, como médicos também, muitas vezes na orientação holística do paciente, né, de entender a individualidade e com quem ele deve se estabelecer, a meta que ele deve estabelecer é o fator de progresso com ele mesmo. Por mais que ele tenha uma inspiração, por mais que ele tenha, né, alguém que sirva, Exato. Não tem problema nenhum, de estímulo, de ânimo, que ele aprenda, né, que tenha humildade, entender, ter escutativa, etc. Mas é sempre o fator de progresso, ele com ele mesmo, né? Mais olhar ao espelho e menos olhar à janela. A gente traz muito essa questão isso vem também de um autoconhecimento, né? Porque queria muito até que você comentasse uma frase polêmica que a gente tem visto aí, né, na internet, que hoje o novo luxo é um corpo saudável e muitas vezes também trincado, né? E a gente começou falando isso, quer dizer, por que eu suplemento tanto e continuo cansado, inflamado, etc. Você concorda que hoje o novo luxo é você ter um corpo saudável e muitas vezes também dentro de padrões estéticos que são valorizados hoje? A composição corporal define muito sobre os seus hábitos e sobre a sua saúde, né? Então, quando a gente avalia também, a estética é sobre saúde. As pessoas, elas pragmatizam muito a estética como se a gente não pudesse falar a respeito dela, mas estética também é saúde. Estética define sua autoestima, sua segurança. Sim, muitas vezes ela é o combustível e não tem problema nenhum. Exato, né? Você tá querer, bem, num primeiro momento, conquistar aquele corpo. Sem dúvidas. Porque você busca um padrão estético que te faz bem, Exatamente. Não porque você está olhando tanto pela janela, mas não é só a estética. Não é só sobre estética, exato. E quando ela ultrapassa os limites de uma saúde e te gera outros distúrbios, a gente não está falando mais sobre saúde, mas ela é sempre uma aliada. Então, voltando ao ponto, a composição corporal diz muito sobre a sua saúde, sobre os seus hábitos, sobre a sua disciplina, mas nem sempre um corpo trincado, ele é um sinônimo de saúde, né? A gente vê muitas pessoas que exageram e que entram ali em níveis hormonais extremamente suprafisiológicos, em esteroides anabolizantes, por exemplo, que podem, na realidade, prejudicar, né? Então, não necessariamente um corpo extremamente estético pode significar totalmente saúde, né? Quando a gente pensa, né, Luciano, sobre ser o novo luxo, como que eu vejo isso como empresário e como paciente? Tentando trazer aqui um contraponto, né? Sim. Você estar com a sua saúde, sem dúvida nenhuma, em dia enfim, maior vitória que você pode ter na vida, né? Porque não adianta a gente ter todas as nossas conquistas materiais se a gente não tiver saúde para usufruir. Mas exige também, por isso que eu gosto de trazer essa correlação, porque eu não vejo demérito nisso. Por quê? Porque para você chegar lá, tem um esforço. Com certeza. Que a gente estava falando aqui da disciplina, da consistência, da constância. Eu não posso ir na prateleira e comprar um corpo saudável, acima de tudo, porque bonito é até um pouco mais fácil, mas saudável e bonito, né? Sim. Então, que isso também reflete, de novo, na sua autoestima, na forma como você estabeleceu as suas metas e se esforçou para chegar lá. Né? Não tem o ventinho a favor, sem dúvidas, né? Precisa de muito esforço para ter uma saúde em dia, para ter o corpo que você deseja, como qualquer outra meta que você estabelece na sua vida. Até porque algumas pessoas chegam, meus exames estão todos normais, estão todos dentro da faixa da normalidade e com um IMC de obesidade, um percentual de gordura altíssimo. Podem até estar normais por fora, mas por dentro, sua gordura visceral, tudo isso que te inflama, a longo prazo vai te adoecer, aumenta a sua chance de ter algumas doenças crônicas, câncer, doenças cardiovasculares, eventos agudos. Então, a composição corporal, sem dúvida, diz muito sobre sua disciplina, saúde, sobre o seu autocuidado. Eu acho que o nosso corpo, ele é um templo sagrado, né? Então, se você não dedica disciplina e autocuidado, isso diz muito também sobre você, sobre aquilo que você vai colocar como objetivo e até onde você vai chegar e alcançar. Às custas de quê, né?
Então, acho que a principal reflexão para nós todos é às custas de que esse corpo escultural está sendo projetado, produzido, edificado. Sem às custas de quê? E a gente vê, isso que você disse é perfeito. Um corpo trincado não é sinônimo de um corpo saudável. É sinônimo de um corpo trincado, ponto. Exato. Que tem pouca gordura. O que você vê ali? Tem pouca gordura, ponto. Mas até que ponto isso é saudável ou não? E hoje a gente vê... A gente tá sustentável também, né? Essa palavra é muito importante, saudável, Renata. Né? Sustentável. Porque a gente, quando coloca estratégias na nossa saúde, elas têm que ser sustentáveis. Muitas vezes a gente faz estratégias que são menos duradouras, que são de transição. O sprint, a maratona, né? Exatamente. Mas o sustentável é que me preocupa. E aí já me vem, na mesma hora quando eu falo sustentável, eu penso nas canetas. As canetas, eu imagino que deva ter mudado muito a forma como você trabalha. Como as canetas mudaram a forma com que você trabalha, como você trabalha com as canetas e o que você tem percebido de bom e de não tão bom das pessoas que usam canetas? Tá. Então, na realidade, as canetas elas vieram como uma revolução na era da obesidade, né? No tratamento do diabetes, a gente vê como nenhuma outra medicação as canetas melhorando níveis glicêmicos, glicada, marcadores inflamatórios, insulina, metabólicos, né? Assim, de forma surreal. E como nunca vimos antes em resultados e cada vez com menos colaterais. Então, isso mudou completamente a realidade do consultório, mas nos traz cada vez mais preocupação em relação, de fato, a essa sustentabilidade. De um efeito sanfona cada vez mais frequente. Aí eu volto naquilo que eu acabei de dizer no início, que os pacientes que mais têm efeito sanfona ou que não conseguem sustentar seus resultados são os que mais afastam o acompanhamento ou que param simplesmente de acompanhar. Então, hoje no meu consultório, eu tenho uma metodologia específica onde o paciente faz check-ins semanais de peso, de colaterais, onde eu faço ajustes muito finos, onde a gente avalia a composição corporal a cada 15 dias, a cada 30 dias avalio em consulta comigo. Toda semana ele está comigo diretamente fazendo check-ins. Então, eu faço ajustes muito finos, primeiro para a gente ter um resultado melhor. E depois, quando eu deixo muito claro no início, essa é a nossa primeira fase de ajuste metabólico e déficit calórico, porque o resultado não vai vir aqui, o nosso resultado é depois, é o mais desafiador. Eu consigo te fazer perder peso muito rápido, de forma saudável e sustentável, vai ser depois disso. Então, depois que entra um período mais detalhado. Por quê? Você chegou no seu peso, você tende a relaxar, você tende a comer mais, você tende a sair um pouco da rotina, daquilo que você instaurou como disciplina, e o meu papel é continuar puxando. Então, o que é mais difícil, chegar lá ou lapidar? Lapidar, sem dúvidas. Com certeza. Lapidar, um paciente disciplinado dá mais trabalho ou menos trabalho? Depende do ponto de vista. Eu adoro essa pergunta, porque eu digo que o paciente disciplinado deve ser um estímulo, mas também um desafio. Com não certeza, é mesmo? Porque geralmente o disciplinado chega na lapidação, né? Ele já quer lá aquela lapidação que é mais São difícil. Os detalhes, Por exato. incrível que pareça, é mais difícil lapidar do que fazer o primeiro choque, né? Como em tudo, nos negócios, na vida, o choque de gestão inicial é uma gestão, né? Fazer a gestão de um paciente é igual fazer a gestão de uma empresa. A gente primeiro faz aquela dose que eu brigo, que é quase que cavalar, que é o antibiótico, né? Sim. E depois a gente vai para aquelas doses homeopáticas de lapidação que Olha são só, a gente muito complexas. a gente precisa primeiro organizar a casa. Eu não vou só resolver sua vida com uma consulta, uma prescrição ou uma medicação. Eu vou organizar a casa, por isso que hoje eu trabalho muito mais com jornadas de cuidado e fases de programas onde eu mostro para ele, cara, aqui a gente vai precisar no mínimo de 3, 4 meses para organizar a casa, chegar ao peso que a gente precisa, o peso ideal. Agora a gente entra numa segunda fase e ao mesmo tempo que eu retiro uma medicação, que eu diminuo essa dose progressiva, eu preciso fazer o corpo desse paciente entender e blindar ele metabolicamente. Por isso eu preciso começar a introduzir um pouco mais de calorias boas e entrar numa fase onde eu vou hipertrofiar, porque sim, você está tirando um estímulo que diminui seu apetite, a sua fome, sua ansiedade. Se você simplesmente tirar e não ajustar o seu metabolismo, e a gente faz isso voltando aos poucos a quantidade de calorias que o paciente ingere, porque agora a intenção é aumentar o seu aporte ali de calorias para também construir mais massa muscular numa segunda fase. Então existe um equilíbrio, a gente tem que colocar tudo na balança e não é simples fazer isso com
todo o aparato profissional e científico que a gente tem. Imagina fazer isso sozinho, só aplicando uma caneta que você comprou não sei aonde e fazendo igual a sua vizinha faz. Não o que é mais difícil? Perder gordura ou ganhar massa muscular? Sem dúvidas, ganhar massa muscular. Não tenho dúvida alguma de que a construção da massa muscular ela é muito mais desafiadora, porque a gordura, o déficit calórico, ele já naturalmente consegue ajudar a gente, né? Então, faça um déficit calórico, a gente tem aquele resultado, perde peso, caneta, exato. Então, você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Agora, eu digo para os meus pacientes, perder 10 quilos de gordura é muito mais simples do que ganhar 1 quilo de massa muscular. Por isso que a gente tem que comemorar muito o Luciano quando eu chego lá com a minha bio maravilhosa, falando que eu ganhei massa muscular nas férias. Exato. Tem que ter palminha, gente. Tem que ter palminha. Muito, estrelinha. E a mulher, estrelinha. Eu ganhei estrelinha na bio lá do Dr. Lucas, viu? Eu vou lá, as meninas põem 4, 5 estrelinhas. E as mulheres têm um desafio ainda maior, né? Porque todas as oscilações hormonais, todas as questões relacionadas a períodos, ciclos menstruais, ali a transição menopausal, a própria menopausa, desafia muito mais a mulher metabolicamente a conseguir construir massa e manter massa muscular ao longo prazo, né? A gente fez um episódio aqui incrível com a doutora Ana, falando só sobre menopausa e reposição hormonal, que foi, assim, realmente uma aula pra gente. Mas no aspecto da nutrologia, acho que é legal a gente, né, falar isso com você como nutrólogo, como medicina integrativa, tendo esse olhar, né, mais 360 do paciente. O que acontece com o corpo da mulher na menopausa? Todas as alterações, deficiências e oscilações hormonais que a mulher sofre na menopausa, ela começa a gerar sintomas cada vez mais progressivos e que às vezes a mulher acha que é normal. É mais cansaço, queda de cabelo, ressecamento de pele. Às vezes a mulher acha que só está na menopausa quando começa a sentir onda de calor. Ou quando a menstruação cessa. Mas antes disso, quando você começa ali, tem estudos que mostram que até 8 anos antes da última menstruação da mulher, ela já começa a sofrer as consequências dessa deficiência hormonal que vai gerar, principalmente ganho de peso. A mulher, ela, mesmo comendo o que ela comia antes, treinando e tendo os mesmos hábitos que ela tinha antes, ela ganha peso, aumenta a gordura visceral, tudo isso causado. Então, existe todo um rearranjo de diminuição de metabolismo da mulher, alteração no sono, alteração em hormônios, alteração, ondas de calor, a própria ressecamento de pele, ressecamento vaginal. É um processo que precisa ser, sem dúvida nenhuma, mais falado. Eu tenho 44 anos, através de uma situação muito difícil, né? Eu tive um câncer de mama, eu não posso fazer reposição hormonal. E a gente usa de outros meios também. É legal depois a gente falar sobre, né, outras alternativas que não só a reposição hormonal, mas a reposição hormonal, queria que você falasse na tua visão, mas ela é extremamente recomendada, principalmente para quem entra na menopausa antes dos 40 anos, que foi o meu caso, né? E eu não posso fazer uso de reposição hormonal, que torna, sem dúvida... Então, quando as pessoas vêm, né, Lu, a gente às 5 da manhã lá, treinando, comendo bem, gente, é muito esforço, é muita disciplina, é o entendimento claro do que realmente a gente está colocando como templo, como o corpo é o nosso templo, quanto a gente quer trazer saúde para o nosso corpo. Agora, trazendo esse aspecto do quanto isso é difícil, né, que ainda é um tabu, as mulheres têm dificuldade de falar, etc., como é importante a relação de confiança, né, entre médico e paciente, e o médico que não negligencia a clínica do paciente, porque muitas vezes a mulher, ela não sabe identificar que ela já está entrando nesse período que antecede a menopausa. Então ela chega às vezes com uma clínica e fala, puxa, eu estou me sentindo um pouco mais cansada, eu estou me sentindo um pouco mais aérea, eu estou com menos concentração, estou com mais irritabilidade, enfim, coisas que muitas vezes ela não sabe nomear, e quando o médico é um CEO e ele faz perguntas de forma exaustiva e ele não se limita à sua principal área de atuação, né? Quando ele se coloca à disposição de conversar com todos os médicos dessa paciente, ele tem mais chance de êxito, né? Em trabalhar de forma preventiva e assertiva junto com a sua paciente. Então, quais são as principais queixas que as mulheres trazem quando elas ainda não conseguem identificar? E o que a gente pode deixar aqui como orientação para quem ainda não conseguiu identificar, mas que tem que estar um pouco mais atento a alguns sintomas que podem aparecer? Sim, com certeza. As queixas mais típicas começam a ser ali uma exaustão física, mental, névoas mentais, ali a memória começa a ficar ruim, o sono começa a ter uma insônia ali, principalmente gerada por questões relacionadas à progesterona, que tem ação sinérgica à melatonina. Então,
essas são as principais queixas: cansaço, a falta de libido, diminuição de libido, o ganho de peso. Eu recebo muitas pacientes que começam aumento do FSH. Exatamente. Né? Nos marcadores, pensando nos exames, aumento então, do FSH, aumento do FSH, exato. queda começa do a oscilar ali, principalmente pacientes que têm uma menstruação regular, né? Começa a oscilar, aumentar umas o falhas. tempo, já começa a pensar ali em uma transição menopausal ali, né? Na perimenopausa, mas cansaço, a insônia, irritabilidade, aumento de peso, aumento de fome, né, ansiedade e foco, memória e atenção, acho que são e falta de libido, são as principais queixas. Ô Lucas, e quais são os principais exames para as mulheres entenderem? Perimenopausa, climatério, menopausa, quais são os principais exames que toda mulher tem que fazer para entender o que está acontecendo e para acompanhar o que está acontecendo nesse período de perimenopausa, climatério e menopausa? Eu gosto muito de fazer uma avaliação mais global da paciente. Mesmo a paciente que está ali, que necessita e que tem uma indicação de reposição hormonal, a gente precisa avaliar todos os marcadores dela. Então, não adianta eu fazer simplesmente uma reposição hormonal para a mulher que está inflamada, que está acima do peso, que não tem bons hábitos, que está com uma glicada super alta. Mas quais são esses exames? Exatamente. Eu acredito que para avaliar essa parte hormonal seria FSH, LH, estradiol, a própria progesterona. Não necessariamente tem uma indicação específica de rastreio de testosterona com frequência, porque a gente sabe que a forma do laboratório, a coleta da testosterona não é tão eficaz para a mulher. Mas ela pode ser um exame que a gente utiliza também para libido, para nível de testosterona e reposição. A gente usa muito mais a clínica do que necessariamente Super o exame. Mas isso. a parte hormonal, FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona pode também ser avaliada em alguns casos. Com que periodicidade marcadores complementares, por marcadores exemplo, complementares. De lipidograma, porque tem muito evento Sem oxidativo, dúvidas. Só da parte colesterol. hormonal, isso da parte hormonal. Agora, a gente sempre faz marcadores inflamatórios como PCR, lipidograma, né, colesterol total e frações, a parte de perfil de insulina, glicada, glicemia, entender as vitaminas básicas ali, minerais. Não tem como a gente avaliar uma paciente que está cansada sem avaliar no mínimo ferro, ferritina, uma saturação de transferrina, B12, B9, uma vitamina D, porque isso pode gerar um cansaço, fadiga crônica. Então, acho que essa avaliação integral e não só colocar toda a culpa nos hormônios, porque nem sempre também por questões hormonais, você está com deficiências importantes nutricionais, o hormônio de é a vitaminas. ponta do iceberg, né? Então, exatamente. De quanto em quanto tempo você, como médico, recomenda que as pessoas façam, que as mulheres, nesse período de perimenopausa, menopausa, climatério, de quanto em quanto tempo é necessário fazer uma checagem, fazer exames bioquímicos? Eu solicito para as minhas pacientes de 60 a cada 60 a 90 dias. Tá, a gente avalia a cada 3 meses. A cada 3 meses, Que pelo legal, menos. Porque é nisso que a gente entende se a dose está adequada, se a dose está específica, se está trazendo resultado, se está tendo ali o que a gente quer de melhora, tanto nos exames muito rápido quanto na clínica. Depende do hormônio, depende do exame, depende daquilo que a gente quer. Então, alguns sim, outros não, e é por isso que a gente avalia e eu faço esse rastreio, até porque eu uso isso também como uma forma de estar mais próximo do paciente, de trazer ele mais vezes para o consultório e manter esse acompanhamento. Então, olha, vamos reavaliar, ver como que tá. Você estava com uma deficiência de B12, estava com uma deficiência de ferro, uma ferritina muito baixa que está te deixando cansada. A gente fez ali suplementação, vamos avaliar se isso teve uma repercussão suficiente, se a gente ainda precisa aumentar a dose, se já está suficiente, se eu preciso ajustar algo. Mudar então, uma via, às vezes a via oral não está sendo eficiente, tem que fazer o endovenoso. Acho que é legal falar desses protocolos, né, dos Sem endovenosos. dúvidas, Eu sou sem dúvidas. paciente da ARC, faço os meus soros semanais, alguns semanais, outros quinzenais. Eu senti uma diferença muito significativa depois que eu comecei a fazer, né, os meus soros sempre de novo. Acho que isso também traz, sem dúvida nenhuma, a proximidade, né, com o médico. Então, toda semana, doutor Lucas, ajusta isso, não me senti bem, ou isso aqui super me ajudou, estou me sentindo mais concentrada. O que assim, pensando, né, na nossa audiência aqui, que muitas vezes a gente tem pessoas que vão
começar, né, a entender um pouco melhor sobre isso, etc. Qual é a indicação do soro, né? Ou seja, porque, como o Lu falou, né, tem as vias. Eu posso ter a suplementação oral, eu posso ter a suplementação endovenosa. De novo, cada paciente tem a sua clínica, cada paciente tem, não dá para generalizar, tem a sua necessidade, mas quais são os tipos de soro? Sei que são muitos, mas quais são os mais utilizados, né? E quando é recomendado fazer por via endovenosa? Agora vem aquele corte. Soro, hype, ciência e prática. Soroterapia é só hype? Boa pergunta. Polêmica também. Polêmica. Eu não gosto dessa nomenclatura soroterapia, porque ficou muito vulgarizado e não existe um soro para imunidade, um soro para secar a barriga, um soro para isso, um soro para aquilo. A reposição injetável de nutrientes, ela é uma forma, uma estratégia de suplementação que pode ser eficaz para alguns pacientes que não tiveram bons resultados, que tem uma indicação ali de uma via diferente da oral, que querem uma praticidade, talvez, para pacientes que têm uma deficiência de absorção, uma desbiose intestinal importante, que não querem tomar muitas cápsulas e que precisam ali. Então, essa reposição injetável, a via injetável, seja ela venosa, intramuscular, subcutânea, ela é uma via que pode nos trazer resultados mais rápidos, mais eficazes. Às vezes eu tenho pacientes que chegam com ferritina de 20 e dizem, mas o médico, o doutor disse que meu exame está normal e está muito cansada, caindo cabelo, um ferro super baixo, vez, né? Mas que os exames estão dentro da referência. Uma ferritina de 15, 20 dentro da referência, que a paciente está extremamente cansada. Eu não vou esperar 3, 4 meses para essa paciente melhorar pela via oral, se eu já posso ter um resultado mais rápido e devolver qualidade de vida para ela em 2, 3, 4 semanas. Então, qual a necessidade de usar uma via que eu sei que vai demorar mais, que ela vai continuar arrastada e que talvez ela nem volte porque ela acha que não deu resultado? Então, a via injetável ela pode ser uma estratégia de extrema eficácia quando feita de forma específica, personalizada, com os ativos que a gente acredita que para aquele paciente vai surtir um efeito, com aquilo que a gente vê que nos exames está com uma deficiência maior, que a gente precisa de fato entregar por uma via que a gente vai ter um resultado clínico melhor, mais efetivo, que eu não dependo ali da passagem gastrointestinal, da absorção intestinal. E hoje a maioria de nós tem uma desbiose intestinal importante, a gente não consegue absorver completamente nem os nutrientes do alimento, então a gente, quanto mais cápsulas você toma, talvez aquilo ali não vai estar absorvendo nem 5, 10%. Ou seja, pode até piorar, né? Você pega um paciente que está com hiperreatividade, um paciente que está com hipermotilidade, que tem muita diarreia, aquele paciente tem muita diarreia, fezes mal formadas, vai no banheiro 5, 6 vezes por dia. Aí você vai dar um monte de cápsula, pode piorar, não vai absorver nada. Exato. Então talvez nesse período de transição, usar alguns nutrientes, alguns compostos via endovenosa pode ser uma estratégia que vai ajudar a recuperar o estado nutricional para depois, de fato, a via oral ser mais efetiva. Exatamente. Então, porque é importante a gente trazer isso para cá, porque as pessoas pensam no uso dos soros como uma coisa perene pro resto da vida e que se faz todo dia, ou sei lá que as pessoas pensam. Que existe o período de transição para usar, existe a necessidade daquele paciente, como que aquele paciente absorve, como que aquele paciente transporta. E a gente consegue ver muito isso na clínica, nos exames, nos sinais, nos sintomas que o paciente apresenta. Exato. Ou seja, não é algo que é feito de forma arbitrária. Sem dúvida. Às vezes é necessário, outras vezes não é necessário. Exato. E eu imagino que eu te conheço, sei que você faz isso, você vai falar para o seu paciente, olha, você não precisa fazer isso. Sim. E outro caso, seria importante fazer isso agora. Exatamente. E alguns pacientes até para a própria adesão ao tratamento e pacientes que têm uma sensibilidade, resistência a tomar suplementos orais e que eu não vou deixar esse paciente com baixos níveis nutricionais. E você usa, por exemplo, dados genéticos para entender por que aqueles marcadores caem tanto? Vamos pegar como, por exemplo, a ferritina que você falou, ou uma vitamina D. Você pega um paciente que tem uma vitamina D de 16. Vitamina D de 16 é como o paciente está parando em pé. E aí, de repente, você vê lá que naquele paciente ele tem um polimorfismo, ele tem uma variante de VDR ou de NADS, alguma coisa que prejudica transporte, absorção de vitamina D. Você usa dados genéticos
para escolher qual a melhor via, qual a melhor dose, qual a melhor forma de repor. Por exemplo, um paciente que a vitamina D não está subindo, tomando 4, 8 mil unidades internacionais por mês. Ele está lá tomando 8 mil e a vitamina D dele foi para 25. 10, 15 e não sobe. E não sobe. Então, você faz esse cruzamento de dados genéticos, de dados... Com certeza, até mesmo para obesidade. Existem polimorfismo na obesidade que o paciente não vai responder a canetas emagrecedoras. Perfeito. E aí você precisa entrar com outras formas de tratamento. Eu costumo dizer que a genética, ela é um mapa, né? Às vezes a gente tem medo de fazer um teste genético porque você vai ter uma sentença. A genética não é uma sentença, ela é um mapa, porque ela te ajuda a prever aquilo que você não quer ter. Até porque você vai apresentar solução para tudo aquilo que você está vendo. Então, mais uma vez, né, eu sempre digo isso, que diagnóstico não é sentença. Exato. É muito importante a gente ter clareza. Né? Quando a gente conhece, eu digo, isso acontece muito na vida, nas empresas, o pior problema é o que a gente desconhece. Quando a gente conhece o problema, a gente endereça. Né? Tudo na vida que a gente endereça, a gente consegue mudar muitas vezes a sentença final. Então, muitas pessoas, inclusive, têm receio de aprofundar diagnóstico, o que é bastante perigoso. De fazer exame de sangue, de fazer exame de medo de ver coisa. Exato, tem gente que tem medo, né? O medo é você não saber, né? Exato. Quando você não sabe, você não consegue buscar o profissional certo, não consegue endereçar um bom tratamento. Agora, eu queria muito te fazer uma pergunta, que eu acho que ela é bem voltada aqui para o nosso dia a dia, que é assim, a gente tem visto cada vez mais as pessoas cansadas, né? E isso, por um tempo, né, passou a ser, inclusive, status, como a gente falou aqui, de ser bem-sucedido, né? E eu sempre defendi que pessoa muito ocupada é pouco efetiva, né? As pessoas mais efetivas são aquelas que sabem fazer bom uso do seu tempo e não deixam chegar na sua exaustão, porque falta clareza mental, impacta em doenças do sono, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aumenta o estresse, os níveis de cortisol, né, vão à altura. Então, eu queria muito que você trouxesse pra gente a sua visão de consultório, né, até que ponto o cansaço é normal, circunstancial, por um período, e em que momento, né, o paciente tem que tomar cuidado, né, e entender que esse cansaço não é normal, que ele precisa ser levado, né, essa clínica precisa ser levado a um médico especialista, que ele precisa tratar, porque muitas vezes as pessoas, inclusive, subestimam o poder do sono, né? E às vezes, muitas vezes, você se sente cansado e não consegue dormir. A gente vê pessoas cansadas demais, né, efetivas de menos, muitas vezes, e por serem menos efetivas, acabam sendo mais estressadas e, com isso, impactam em doenças do sono. Como é que você vê essa relação do cansaço entre o que é normal e o que precisa ser já um sinal de alerta? Excelente. Existem diversas fases da nossa vida e a gente precisa compreender que em alguns períodos, por alguns períodos, a gente vai se sentir um pouco mais cansado pela demanda, pela entrega. Mas são cansaços pontuais, um dia ou outro, um dia que foi mais exaustivo, um dia que foi mais tenso, um dia que você treinou, acordou muito cedo e teve muita rotina de atividade física, de trabalho. Então, existem cansaços que são mais pontuais. Agora, quando esse cansaço se torna constante, acordo cansado, à tarde, chega ao ponto de ser crônico? Sem dúvidas, um cansaço pode chegar um cansaço crônico? Tem pessoas que normalizam se sentir cansadas porque elas se acham produtivas. Acha bonito. Acha bonito se sentir cansadas, acha bonito, acha que dormir demais é perda de tempo. Então... Vou deixar uma experiência pessoal minha aqui. Quando você quiser que uma coisa realmente funcione, peça para a pessoa mais ocupada. A pessoa mais ocupada é a pessoa que mais consegue ser resolutiva. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que as pessoas mais resolutivas, ou as que mais resolvem problemas de forma eficaz, elas colocam prioridades no seu dia. Então, elas delegam... Temos as mesmas 24 horas, todo mundo aqui. Elas não tem delegam o que outras pessoas podem fazer e produzem aquilo que é prioridade para elas. Então, perfeito. Concordo. E dentro desse contexto, né, de prioridade, eu já penso numa palavra que é inegociável. Porque a gente tem que estabelecer o que é inegociável. Você, como médico que cuida de gente, o que você julga, o que você considera inegociável para quem quer ter um estilo de vida saudável? O que é inegociável para você? O que você coloca como inegociável para as pessoas que você cuida? Por muito tempo, eles
venderam para nós uma ideia de que o sucesso é trabalho, 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 trabalho. Mas hoje eu acredito que para se ter sucesso no trabalho, se você não prioriza a sua saúde, então para mim inegociável é no mínimo de 30 a 60 minutos de autocuidado e de um tempo. Se você não tem 30 minutos para fazer uma caminhada, para fazer uma academia, para treinar, para parar e conversar com alguém da sua família, para ter um tempo seu, isso para mim é inegociável. Você não vai ter sucesso no trabalho, você não vai ter sucesso na sua família. Então, antes colocavam e priorizavam sempre trabalho, 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 produzir, produzir, produzir. Hoje, para mim, inegociável são no mínimo 30 a 60 minutos de autocuidado. Isso é o mínimo em um dia para que você consiga performar melhor e para que você consiga trazer resultado. É imperativo, já que é inegociável, estabelecer rotina para o inegociável? Sem dúvidas. É necessário trazer a rotina. A rotina traz a disciplina e a constância. Você coloca na sua agenda? Você bloqueia um período da sua agenda, os 30, 60 minutos, para aquilo que te faz bem? Na minha agenda, como um agenda, compromisso? Sem dúvidas. Todos os dias eu tento manter uma rotina de no mínimo 30 minutos trabalhando minha espiritualidade, lendo a palavra, conversando com Deus. Eu tento no mínimo 1 hora por dia treinar. Tem dias que eu consigo treinar 2 horas por dia. Para mim isso é inegociável. Muda o meu humor, muda a minha produtividade, muda a minha relação com o meu paciente, muda até porque eu acredito que se eu prego algo dentro do meu consultório, eu sou o primeiro que devo priorizar aquilo que eu estou pedindo para o meu paciente fazer. Eu sempre digo isso, não adianta eu entregar 10 listas... Façam o que eu falo e o que eu faço. Exato. Não adianta eu entregar 10 listas de tarefas para o meu paciente se eu não faço nenhuma ou 2 delas, se nem eu mesmo consigo realizar aquilo na minha rotina. Então eu falo que hoje a minha tarefa principal é entender a rotina do meu paciente, é entender as prioridades dele e entender como o meu tratamento pode ser incorporado no dia a dia dele. Porque não adianta eu querer que ele mude a rotina dele para fazer o meu tratamento. Eu, como profissional, tenho que entender como o meu tratamento pode incorporar na prática dele, senão ele não vai fazer, que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu entendo o que eu consigo na minha prática tornar viável, seja a minha suplementação, seja a minha rotina de treino, e aí sim eu consigo manter uma rotina, uma disciplina, porque se ele chegar totalmente sem nenhum hábito, com um estilo de vida muito ruim, eu querer já incorporar 10 tarefas, faça isso, aquilo, pare de comer isso, ele não vai fazer. Tudo é progressivo, né? O que é mais difícil para você? O que é mais difícil de ser feito, de ser executado numa rotina saudável? Para você, o que é mais difícil de tudo? Falar, isso é difícil. A minha maior dificuldade é uma rotina de sono. Você acha que para o seu paciente também? Eu acredito que sim. Você acha que é para você e que também para o seu paciente? Para o meu paciente. O sono, ele na maioria das vezes... a gente tem tela, a gente tem celular, a gente tem trabalho, a gente tem WhatsApp. A gente tem muita ideia. A gente tem muita ideia. Então, você ter uma higiene adequada do sono, preparar o seu corpo para o sono é difícil. Você precisa ter disciplina para desligar tudo, para simplesmente deitar ou então ter ali seu ritual ali antes do sono. E manter uma quantidade mínima de horas ali por noite, conforme ali seu ciclo circadiano. O que mais derruba a energia? Estresse, açúcar ou falta de sono? Uau, que briga boa, hein? O álcool. Açúcar, não deixa de ser. Na verdade, eu acho que é tudo uma bola de neve, né? O estresse te leva... Só pode um. Só pode um. Estresse... Açúcar ou falta de sono? Estresse, açúcar ou falta de sono? Eu diria que falta de sono, porque o sono ele depura resíduos neuronais, ele melhora seu foco, sua concentração. Ajuda a controlar o estresse, ajuda a diminuir a vontade de comer açúcar. Melhora ali a leptina, né? Então, quem dorme pouco engorda demais ali, né? Então, eu acho que aí vira uma bola de neve. Você dorme pouco, você amanhece mais mal-humorado, você amanhece com mais fome. Você acha que falta de sono é o mal do século? Sem dúvidas. E acredito que talvez seja um dos pontos mais difíceis de se reorganizar e reajustar, justamente porque... A privação do sono, ela chega a um ponto, tanto para os dois aqui, hein? A privação do sono chega a um ponto de tirar a clareza mental das pessoas? Muito. Com certeza. Eu já vi estudos mostrando que privação de sono de menos de 5 horas por noite pode te gerar uma memória de talvez você ter semelhante à de quem está acordado há mais de 48 horas. É uma boa referência de quantidade de tempo de sono REM.
É que depende. É que sono tem muitas coisas para analisar. Por exemplo, a frequência cardíaca no sono é uma variável super importante. Você pegar, por exemplo, os atletas, todo atleta que eu trabalho, eu tento manter a frequência cardíaca no sono, que é aquele de repouso, de 40 a 50. Sim. Opa, não sou atleta, mas eu tô nessa, hein? Eu consigo. Aí todo mundo 40, agora vai olhar e falar, Luciano, já tô olhando no meu hora aqui, ó, 50, 52. Eu tenho um paciente jogador de futebol que o dele é 37, 38. Eu falo pra ele, você morre todo dia morre e ressuscita. Exato. Porque assim, tudo depende, você tem que ver. Né, Lucas? A frequência cardíaca no sono é muito importante, porque é o que vai influenciar no recover. Porque às vezes você vê um paciente que tem um sono profundo de 58 minutos e um REM de 1h10, mas tem um recover, tem uma nota lá de 90. Por quê? A frequência é muito baixinha. A frequência é muito baixinha. Importante. E aí você vai ver os movimentos lá, quantas vezes ele acordou, não acordou nada. Então isso é um indicador super importante. Então depende, a gente fica muito preso só à temperatura. Exato, isso muda muito. E que muda muito também no climatério. Pra caramba. Na perimenopausa. Esse é um indicador também, né? Esse é uma coisa que eu uso, né? Eu peço para todas as minhas pacientes que estão perimenopausa, que estão nesse período, mandar print da tela do Oura para eu poder ver como é que tá. Na última semana, a minha esposa... O Oura avisou que a temperatura dela subiu mais 0,7 graus e a frequência dela estava aumentada e que provavelmente isso era algum sinal do corpo. No outro dia ela estava com febre e com sinais de infecção. Incrível. O nosso corpo, ele traz sinais. E é sutil, né? Imagina, 0,7. A gente está falando de 0,7, uma coisa que é quase que imperceptível, né? Você percebe que seu corpo é mais cansado, mais fraco, mais indisposto. Não é uma coisa que é perceptível. Você não bota a mão no rosto e sente que tá quente. Sem dúvida. E sono... Você usa muito esses wearables? Eu tô vendo que você tá com uma UP no braço, tá com o Oura no dedo. Gente, ele tá com o UP no braço, ele tá com o Oura. No final do podcast, ele tá 100% a gente monitorado. vai abrir aqui. Você tá com holder também? Fala real, você tá com holder debaixo da camisa. Então, eu acho que ele tá com holder aqui debaixo da camisa. Eu quis testar os dois para entender qual, de certa forma, poderia me trazer dados. Qual que você gostou mais? Eu acredito que para performance, para treino, para zona de treino, o UP traz alguns dados mais específicos. Sim. Que a gente pode ser mais específico nisso. Agora, para mim, a praticidade de usar o Oura é melhor e acredito que tem alguns dados ali para foco em longevidade e bem-estar que ele pode trazer com mais clareza. Mas tô avaliando ainda os dois. Acho que... Mas você dormiu com a pulseira? Eu durmo com ela. Não incomoda, não? Incomoda. Então, eu acho que a pulseira para dormir me incomoda. Então, eu fico mais com para dormir e que eu também uso mais pulseiras no braço. Então, às vezes eu não consigo usar ele o tempo todo. Então, 24 horas eu uso esse aqui. Sim. Praticidade para uso o dia inteiro, ele é melhor. E você usa esses dados na consulta? Você verifica isso? Pergunta, você que está com o Oura no dedo, eu quero saber a real. Você acorda, pega o celular e olha como foi tua noite? Primeira coisa que eu... Não todos os dias. Eu olho eu acordo. Gente, às vezes, vou confessar pra vocês, às vezes eu não quero acordar. Mas eu sinto que aquele dia ou que eu dormi muito mal, eu falo, puta, foi muito ruim. Ou aquele dia que eu dormi muito bem, eu quero um check ali, gente. Deu 92, deu 93. É uma questão de hábito, né? Impressionante. Eu coloco muito esse hábito na minha rotina. Eu também. De olhar todos os dias. Eu não coloco porque eu acho que isso às vezes deixa a gente muito doido. E aí você fica enlouquecido com tanto dado, com tanta coisa. Mas sabe o que eu fiz? Eu passei a olhar na hora de dormir. Sim. Porque eu não olho mais de manhã, porque senão eu fico doido. Se eu pensar assim, meu Deus, falta 5 para ganhar uma coroinha. Eu preciso dormir mais. Eu vou dormir. Se eu já tô acordado. Eu tirei, inclusive... Eu quero uma coroinha, A coroinha, gente, é que quando você passa de 85, você ganha uma coroinha lá. E aí eu não olho mais de manhã. Estrelinha no boletim. Aí eu olho de noite na hora de dormir. Tipo, estabelecer uma nova eu durmo 9 horas da noite. Quando é umas 7, eu olho e falo, meu Deus, hoje eu tenho que caprichar no meu ritual, porque olha isso que não sei o que, nanana. Então eu percebi... Você sente o seu corpo, né? Muito mais cansado. Eu sinto, mas não é bom. Porque eu posso falar, se você olha... Não, mesmo sem olhar. Lá, se você dormiu, você acha que você dormiu super bem. Nossa, dormi bem. Aí você pega o Oura e olha, deu tipo 68, você fala, meu Deus, eu tô sentindo muito cansado. Você acha que é tendencioso?
pra caramba. Tendencioso? Eu falo pro paciente, A gente não somatiza olha, completamente. só olha depois. Eu tirei inclusive a notificação do celular, porque às vezes que ele apitava e falava, você precisa de um recovery, você não conseguiu. Você tá no meio da consulta, Aí eu o olho e paciente falo, na frente. Meu Deus. pera aí. Aí eu saio do desconcentro completamente. Falo, o que eu preciso fazer? Porque eu não tô em recuperação aqui. Aí então... vem uma pergunta que a gente sempre traz aqui no podcast, que é muito legal, que é, você acha que o autocuidado pode ter uma linha tênue que traz um excesso de autocobrança que não é saudável? Sem dúvidas. É o bem-estar performático. Então, você acredita que o bem-estar performático pode, inclusive, ser ele maléfico? pode te levar, na realidade, ele pode te levar a um burnout e te adoecer ao invés de te levar a uma saúde... Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, a gente tem que se modular, a gente tem que se sempre olhar para dentro de si e entender até onde aquilo realmente está te trazendo saúde, porque eu posso estar disciplinado, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer minha atividade física, mas entenda o seu corpo. Se tem um dia que foi extremamente exaustivo, cansativo, não adianta você levantar e ir treinar com energia zero, com cortisol desregulado, totalmente desequilibrado. Isso vai piorar a sua saúde. Então, à medida que você vai incorporando hábitos, você também tem que entender seu corpo, entender que hora que você precisa respirar, que hora você precisa avaliar. Será que está tudo certo com os meus exames? Será que a minha parte hormonal, metabólica está equilibrada? Tem algo errado? É por isso que... Lucas, e você tocou num ponto... interessante, porque Renata e eu, a gente sempre fala, a gente acorda às 4h30 da manhã, e às vezes tem gente que insiste em acordar às 4h30 da manhã e tenta dormir um pouco mais cedo, o sono não é muito bom, mas tá lá, não, vou acordar às 4h30 da manhã. E de repente esse cortisol tá lá 20. Tá moendo a massa muscular. Você tá vendo que aquilo ali não tá fazendo bem. Você orienta o paciente, olha, talvez 4h30 da manhã não seja seu horário de acordar. Talvez o seu horário de acordar melhor é às 6. Não é porque o Luciano, a Renata estão lá acordando 4h30 da manhã que você tem que acordar. Porque às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado para falar dessas coisas, porque senão a pessoa que não acorda 4h30 da manhã, ela vai acordar às 6, ela vai achar que ela, nossa, meu Deus, mas eu sou um preguiçoso, eu tô acordando 6 horas da manhã, não tô acordando 4h30 da manhã. Individualidade, mais uma vez. E é sobre individualidade. Criou-se uma cultura de que a gente precisa seguir rituais, senão você não vai ter longevidade. Por exemplo, banheira de gelo. É excelente banheira de gelo. Eu amo banheira de gelo. Eu amo, na verdade, os estudos, os resultados, porque eu odeio entrar em banheira de gelo. Eu odeio água fria. É horrível. É horrível. Banho frio é horrível. É horrível, eu não gosto. E não é porque eu não tomo banho frio ou porque eu não entro na banheira de gelo todos os dias que eu vou ter menos saúde do que talvez quem entre todos os dias. É um benefício, é algo bom, excelente, mas se você não acorda 4, 5 da manhã, tem aquela rotina toda de produtividade, espiritualidade, lê isso e lê aquilo, não é por isso que você também não vai ser produtivo. Você pode ser produtivo conforme aquilo que seu corpo entrega, conforme aquilo que você também pode ajustar dentro da sua rotina, né? Então, acho que a gente tem que entender o nosso corpo, a gente tem que entender que existem, né, ali no nosso ciclo circadiano, existem pessoas, os nossos genes ali, eles são modulados e pessoas, elas performam melhor acordando às 4, 5, outras às 6, outras às 8, e a gente tem que entender isso. Você é mais diurno ou mais noturno? Eu sempre fui mais noturno, mas de um tempo pra cá eu tenho sido bem mais diurno. É porque você tá ficando velho. Bem-vindo. Exato. Vamos falar de hormoniosidade? Falando nisso, Bora. entrar nesse bloco? Começa aí, Lu. Vamos lá. Hormônios e idade. Hormônios e menopausa. Usar ou não usar. Hormônios e hipertrofia. Usar ou não usar. São 3 perguntas que eu vou te fazer aqui. E mulheres que não usam hormônio, como que vão ganhar massa magra? Tá. Repete a primeira pergunta. Maravilhoso. Vamos lá. Hormônios e menopausa. Usar ou não usar? Tá. Hormônios e menopausa, né? Esse é aquele corte, hein? Vou ficar quietinho, só prestando atenção. Hormônios e menopausa. Usar ou não usar? Bom, então vamos lá. A mulher na menopausa, ela precisa ser muito bem avaliada. A gente tem que entender a clínica, os exames, indicações, contraindicações, a via adequada de se fazer uma reposição hormonal. Então, existe todo um rastreio antes de se iniciar uma reposição hormonal, porque é justamente isso que vai definir se ela vai ter um bom resultado e uma boa evolução. E reposição hormonal não é para quem quer, é para quem
é para quem merece, né? Então, não é porque a mulher tem uma deficiência hormonal que eu já vou entrar com toda a estratégia hormonal, porque eu posso ir por uma via que eu não quero que seja a que ela receba, a que ela tenha. Então, eu preciso de inflamar, eu preciso de saturar os receptores daquela mulher, eu preciso tratar a obesidade, eu preciso tratar as deficiências hormonais. Então, a menopausa, quando se usado hormônios de forma adequada, específica, individualizada, avaliando contraindicações, indicações, exames, clínica da paciente, ela traz resultados extremamente expressivos para a saúde e qualidade de vida da mulher. Mas a reposição hormonal em mulheres ainda é cercada de medo? Sem dúvidas, de medo que na verdade a própria ciência nos trouxe, né? Esse medo, então o FDA acabou na realidade de tirar um dos principais das tarjas pretas que se colocava ali nos remédios de reposição hormonal. Então, de fato, ela ainda é muito blindada por medo, por paradigmas que na realidade aos poucos estão sendo desmascarados. Os profissionais têm falado cada vez mais, as mulheres têm ouvido cada vez mais, a internet ali, a mídia tem trago isso cada vez mais com frequência, mas sim ainda existem estigmas que precisam ser pautados e falados. E quando a paciente não pode fazer uso de reposição hormonal, Como que ela vai ganhar massa magra? Como que ela vai ganhar? Como, Renato? Como? Você ganha massa magra? Agora essa pergunta é pra mim, aqui, né? Eu vou fazer essa pergunta. Como você ganha massa magra? Com muita disciplina, assim. Realmente, a alimentação Não vale. Tá muito vago isso com muita disciplina. Não, Conta real, como ganhar massa magra. Rotina. Gente, assim, alimentação, aprendi aqui com o Lu, bater a meta proteica é fundamental. Pensa que é um compromisso que você tem, né? Por isso é importante, muitas vezes as pessoas perguntam, você pesa o que você bateu come? a meta proteica hoje? Não só bati. Olha aqui, gente, na caneca maravilhosa do Vida Longa. A gente estava aqui nos bastidores. Meu whey maravilhoso da Saicos. Mas é verdade, tem formas. Eu acho que a gente não pode, de verdade, aqui negligenciar acesso à informação, né? Então, é muito importante. A ingestão de proteína. A creatina, por exemplo, né? No meu caso específico, tanto pela quantidade de treino que eu faço, pelos meus objetivos, pela deficiência que eu tenho, etc. Eu não tomo 3 gramas de creatina, né? Eu tomo 6 gramas de creatina. No meu caso, é importante, né? Eu uso muito, o Lucas pode falar um pouco melhor, né? Dos soros, mas muito mais para me manter desinflamada. Porque quanto mais desinflamada eu tenho, melhor a minha absorção, exato, né? E sim, né? Exige, sem dúvida nenhuma, uma consciência cada vez maior, né? De como a gente consegue balancear alimentação, treino e suplementação. Mas você ganhou massa magra nos últimos meses. O que você acha que foi a principal mudança que fez? Você falou, opa, ganhei 1,5 kg de massa magra. Que é difícil? Que é difícil. O que você acha que você fez aí que ganhou? Eu acho que gera, de certa forma, Lu, é legal também trazer esse conceito, né? Que assim, como também, né, a questão da queda hormonal dificulta a perda de peso, isso é fato, você tem mais receio de comer mais. E por incrível que pareça, quando a gente ajustou nosso novo plano, que você colocou um pouquinho mais, né, de quantidade calórica, né, na minha dieta, uma dieta mais calórica, carboidrato, etc. Eu, associado ao treino, etc., tal, a minha alimentação foi importante. Tanto que eu voltei das férias e ganhei quase 2 quilos de massa magra, né? Ou seja, eu continuei treinando todos os dias das férias. Claro que automaticamente fazendo ótimas escolhas, mas eu fiz uma ingestão mais calórica, né, nesse período de férias. E então esse balanço da minha dieta me ajudou bastante a ganhar mais massa magra. E musculação. Eu faço musculação 7 dias na semana. Você vê isso? Você vê muito isso? Sim. Pode falar. Por favor, fica à vontade. Eu acho que a prioridade é o combustível e o estímulo, né? Não adianta você dar um combustível sem dar o estímulo certo. E o que é o estímulo? É a atividade física, é o treino de força, é o treino resistido. Não adianta, a mulher não pode fugir do treino resistido. Na verdade, a mulher não. Todos nós, eu diria que o treino resistido é importante para todos nós, porque perder massa muscular encurta a vida. Então, encurta os seus anos. Massa muscular é sinal de longevidade. Então, não adianta eu te dar o estímulo sem ter o combustível. O que é o combustível? O combustível é o aporte proteico, é o carboidrato. Você deve receber no seu consultório também todos os dias pacientes que falam que comem bem e que comem proteína. Eu como o dia inteiro, como bastante carne, isso e aquilo. E não, a maioria das vezes eles não batem a meta proteica, o mínimo de proteínas que precisa no dia. Mas sabe por quê, Lucas? Culturalmente, as pessoas consomem muita proteína, no Brasil principalmente, no almoço e no jantar. Exato. E às vezes come 2, 3 ovos de manhã. Então, por exemplo, comer 3 ovos de manhã
provavelmente, grande parte das pessoas não bate a meta proteica naquela refeição. Sim. Então a gente tem que colocar uma outra coisa. Por refeição. Exatamente, por refeição. Então a gente sempre coloca por refeição. E distribuir bem, porque a gente tem também um limiar ali de absorção, né? Muito tênue. E às vezes colocar uma proteína no meio da tarde, por exemplo, a gente estava gravando hoje. Foi puxado. Teve um monte de coisa lá. Ela fala, tomei 2 vezes whey. Por que tomou 2 vezes whey? Porque não deu tempo de sentar, comer isso, aquilo. A proteína quebrou o galho ali, come um carboidrato, come uma fruta, pronto, tá feito. Mostrei meu café da manhã, hoje. Olha, eu tenho um pouquinho de carbo aqui, eu coloquei a tapioca, coloquei aqui 3 ovos, mas isso aqui não é suficiente para bater minha meta provavelmente proteica. Não. Complementei com whey aqui, porque eu sei que aí eu bati a minha meta nessa refeição. Ou às vezes coloca uma semente, um pouco de semente de abóbora, coloca coisas proteicas junto ali naquela refeição, né? Sem dúvidas. E eu acho que culturalmente a gente tem muita coisa de comer proteína no... pensa proteína, pensa carne, peixe, frango. E 2, 3 refeições, dificilmente a gente bate meta proteica. Sem dúvida. Então, colocar ou no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou às vezes um pouco mais tarde, distribuir bem esses nutrientes pode fazer muita diferença. Você deu uma dica hoje, gente, maravilhosa. Para quem não sabe, a Café Army é o nosso patrocinador. Maravilhoso. E o Lu fez uma receitinha maravilhosa de super coffee com a proteína da Cycles. Então, é uma maneira, né, de você muitas vezes querer... eu tomo super coffee depois do almoço, né? Eu não bati a minha meta proteica no almoço. Mas eu adoro tomar uma dose, meia dose, às vezes, de super coffee para manter foco, para manter, né, clareza, para dar energia, aquele boostzinho que muitas vezes a gente precisa após o almoço. Por que não adicionar proteína, por exemplo? Porque, de novo, tudo na vida é a forma como você estabelece a sua rotina e o que você consegue se organizar melhor, né? E é muito importante isso. Então, muitas vezes a gente vai ter um momentinho aqui depois no final, né, de saber do Dr. Lucas o que ele acha sobre essa questão, né, dos pré-treinos, enfim, etc. Mas também é uma maneira, né, Lu? Você deu essa dica, eu achei essa dica muito legal, de colocar a proteína, talvez, com seu super coffee, com aquilo que você gosta, com iogurte, muitas vezes, né? Tem gente que fala, puxa, um lanchinho da tarde, posso fazer um iogurte e colocar uma proteína. Acho que não sei se o Lucas concorda comigo, é que às vezes tem gente que toma super coffee e super coffee tiram bastante a fome. Dá muita saciedade. O que é muito bom para as pessoas que têm mais dificuldade de saciedade. E aí, suponhamos que a pessoa toma um super coffee às 6 horas da manhã. No meu caso, eu tomo 5h30 da manhã. E aí eu só vou comer lá para as 10. E um monte de coisa que eu fiz. Será que esse tempo todo, sem ingerir uma fonte proteica, não pode fazer falta algum dia ali? Então, tem dias que eu vou lá, faço meu super coffee, já aproveito, já jogo um scoop de proteína neutra, misturo, tomo ali e tá feito, entendeu? É uma dica que eu dou muito para os meus pacientes. Tomar whey em jejum. Isso é excelente para melhorar a sensibilidade à insulina. A proteína... Eu trouxe de presente para você, tá? Daqui a pouco eu te dou. Obrigado, eu quero. e isso é uma prática porque... melhora ali grelina, leptina, então te deixa mais saciado. Quebrar o jejum também é bom? Pode ser também, é uma boa alternativa. Tanto em jejum quanto... Exato, em jejum para quebrar o jejum, enfim. Para quebrar o jejum, certo. Mas acordou, se você não vai comer nada, porque a maioria das pessoas acordam, sai correndo, pega um café e vai pro trabalho. Tem gente que nem gosta, né, de tomar café. Exato, então toma um whey em jejum. E isso vai te ajudar a dar mais saciedade, evitar com que você chegue no trabalho e vá na padaria da frente ou peça ali um pão ou algo mais calórico. E além disso, melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a grelina, leptina. Então é uma estratégia boa com super coffee, ótimo, uma boa ideia que é excelente. Boa, perfeito. Muito bom. Lucas, você me falou agora há pouco que você faz mentoria para médicos. Você se prepara para isso? Você estuda muito? Você é empreendedor. Eu vejo que você é empreendedor. Você tem uma clínica, você é um gestor, você é um excelente médico e um gestor de um negócio, um empreendedor. E como que é essa questão, o Lucas empreendedor, o Lucas mentor, você se prepara para isso? Certo. Eu entendi que da mesma maneira que eu comecei na nutrologia, na área de emagrecimento, qualidade de vida, bem-estar, depois de passar por um período de burnout, de obesidade, de viver aquilo e acreditar que eu consegui mudar e restaurar minha qualidade de vida, minha ansiedade, tudo aquilo, minha autoestima, através da nutrologia, e que eu poderia trazer isso para outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas por esse meio, por essa especialidade, eu entendi que ao longo desses meus 8, 9 anos
como médico, quase 10 anos esse ano, eu validei uma carreira, estratégias onde eu entendi o que de certa forma fez sentido para o meu negócio. Então, eu comecei a estudar sobre gestão, sobre marketing, sobre processos, sobre administração financeira, sobre marcadores. Eu estive próximo de pessoas que me mostraram na prática, e você, como uma empreendedora, sabe como o meio que você está, os lugares que você frequenta, os ambientes que você está, eles são de extrema importância para você validar a carreira, para você conseguir ter bons resultados. Eu entendi que tudo isso, validado pelo meu crescimento, pelo resultado que eu entrego aos meus pacientes, pelo faturamento da minha empresa, eu também poderia transbordar para a vida de outros médicos, para que eles também não passassem pelo burnout que eu passei, vivendo de plantão e vivendo ali numa rotina incansável e que não me fazia feliz, e que eu já entendia que não era mais o meu propósito dentro da medicina. Então, eu comecei a estudar sobre isso, e mais do que isso, validei o que de fato fez a minha carreira crescer, fez eu entregar mais resultado e conquistar a empresa que eu tenho hoje na realidade, e trouxe isso também para outros médicos, para ajudar médicos a não só entregarem mais resultados para os seus pacientes, mas para terem liberdade na sua agenda, para terem sua liberdade financeira, para terem sua liberdade geográfica, para poder também usufruir com a sua família, porque o médico, a gente sabe que o salário de um médico, ele é acima da maioria das profissões do Brasil. Só que o médico, ele trabalha incansavelmente e ele não tem tempo para viver com a família dele e para usufruir daquilo que ele também ganha como médico. Então, eu quis trazer isso para outros médicos e transbordar isso também como um propósito. Por isso que eu criei um método que é um médico de alto impacto, impacto na vida dos nossos pacientes e na nossa vida, na vida da nossa família. Incrível. E eu vou já aproveitar, tanto para mim quanto para você, nós que somos profissionais de saúde, empreendedores e todo mundo que está nos ouvindo, a Startse é nosso patrocinador, a gente está muito feliz, né, Rê? Muito feliz. A Startse é uma das maiores plataformas de educação, é a maior da América Latina, de educação executiva, de inovação, de negócios, e é muito importante para nós profissionais, assim como o Lucas disse, a gente sempre está próximo disso, porque nós também somos gestores, independentemente da área. Eu estava falando num outro episódio do quanto foi importante para a formação do meu filho, por exemplo. Então, quem tem filho adolescente, depois vocês vão entrar no site da Start, você vai ver todos os programas de educação executiva que são incríveis. É incrível. E realmente posso falar que, como empreendedora, o quanto é importante também nessa agenda, de novo, daquilo que são seus inegociáveis, você investir em conhecimento. Exato. E muitos profissionais têm medo, né, Rê? Principalmente na área de saúde, né, Lucas? A gente vê que muitos profissionais às vezes não... Porque acho que a faculdade tem um pouco dessa lacuna, né? Da formação empreendedora, de gestão, de como lidar com dinheiro. Exatamente. Né? Que ganhar dinheiro não é ruim. Você não está fazendo... Não existe mal em ganhar dinheiro trabalhando honestamente. Exato. Eu costumo dizer que o nosso propósito, na realidade, ele só é cumprido quando você vende o seu tratamento ou o tratamento para um paciente. Se você não vende um tratamento para o paciente, você fez com que ele se afastasse da jornada de transformação que ele mesmo poderia viver. Então, um paciente sair do seu consultório sem conseguir realizar um tratamento, na verdade, diz muito mais sobre você do que necessariamente sobre o paciente que está aí na frente. Da mentoria, eu conheço muito o trabalho do Dr. Lucas, realmente é fantástico. Eu acho que é uma maneira também, não só de você trazer mais impacto, porque você consegue escalar, né? Quando você está no consultório, vocês dois têm programas incríveis, né? De mentoria, etc. Então, é um ato, queria parabenizar, inclusive, vocês dois, porque é um ato generoso. Né? Assim como a gente também, como figura bastante presente nas redes sociais, o que a gente faz todos os dias, né, é uma maneira de levar conhecimento, né? Expor também as nossas vulnerabilidades, mostrar um pouco do percurso, porque ninguém chega, né, no êxito que se espera sem a gente aprender muito durante o processo. Eu falo que só se consegue, né, atingir o seu propósito quando você suporta o processo. E quando você é capaz de encurtar esse processo de alguma maneira, trazendo conhecimento, compartilhando das suas experiências, né, sem dúvida nenhuma é um ato generoso. E retroalimenta, viu? É uma retroalimentação muito incrível e é muito importante para nós profissionais uma palavra que se chama ecossistema. Como que você alimenta
o seu ecossistema. O que você faz ali dentro do seu ecossistema quando você tá ali, você faz suas consultas, faz seus atendimentos e tem outras coisas que complementam, você faz uma mentoria, você faz palestras executivas, você faz programas, uma série de coisas. Tudo isso vai alimentando um ecossistema de saúde e aquilo vai se espalhando com muita força. E traz robustez, Traz robustez no seu consistência, trabalho. mais uma vez. Voltamos a falar de consistência. E como que é teu ecossistema? Você como profissional hoje, que é multitarefas, como que você pensa hoje no seu ecossistema? Você alimenta o seu ecossistema, o fazer diferente, o colher resultados, o colher frutos em árvores diferentes. Você faz muito isso hoje na sua prática? Sem dúvidas. Na realidade, eu digo isso até dentro da prática médica, né? Às vezes os médicos e muitos de nós profissionais, eu digo que a maneira de captação de clientes tem que ser através de ecossistemas diferentes. A gente fica muito vinculado só ao tráfego pago, por exemplo, e acha que é a única maneira de captar clientes. Não, você tem que ter várias vias ali para essa captação de clientes e pacientes. E na mesma forma, eu acredito que nós como profissionais... Eu trago isso através de mentoria, eu também trago isso através de palestras, já dei palestras em empresas para empreendedores, justamente falando sobre performance. Já participamos de alguns talks juntos, né, Lucas? Exatamente, talks. Então, tenho ali o consultório, dentro do consultório a gente tem um ecossistema de médicos que também estão ali juntos, cuidando do paciente de forma integral, ali o cuidado que a gente precisa ter na saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde da pele. Então, eu acho que essas vias diferentes de resultados, de capacitação e esse ecossistema é de extrema importância para que você consiga, na realidade, crescer, né? Ter, de fato... Qual é o maior erro hoje de um médico no posicionamento, em mostrar seu trabalho, em captar cliente? Qual que é o maior erro que você vê os médicos cometendo? A mentalidade do médico, eu acho que ela precisa ser muito bem trabalhada, porque profissionais ruins estão com a agenda cheia porque os profissionais bons estão calados. Então, o médico ele tem medo de se expor, de falar, de se posicionar, porque na realidade ele tem mais medo do próprio médico, do que o outro profissional vai pensar dele a respeito. Então, acho que o posicionamento, a autoridade que o médico poderia trazer, a informação, o conhecimento que ele poderia trazer, por exemplo, em rede social, a gestão do negócio também é um erro muito importante do médico. O médico ele não investe em gestão, ele só fica no consultório atendendo, prescrevendo. Então, ele não investe em conhecimento técnico, em gestão, na parte de empreendedorismo. Hoje, o meu investimento maior não é mais simplesmente em cursos da parte científica. Óbvio que eu também priorizo muito isso, mas mais da metade dos meus investimentos em mentorias, em cursos, é para a parte de gestão e business, porque se eu não souber direcionar o meu negócio, não adianta eu ser bom tecnicamente. Eu posso ser o melhor tecnicamente, se eu não souber gerir e cuidar do meu negócio no 360, seja no posicionamento digital, seja na gestão, seja no cuidado com as pessoas, seja na liderança, eu não vou prosperar, meu negócio não vai crescer. Prego que leva a martelada se destaca. Sem dúvidas. Como que... Aliás, é o contrário. Prego que se destaca leva a martelada. Como você, um prego que se destaca, que leva a martelada, como que você lida com isso? Você aprendeu a ligar... como você mesmo disse, você aprendeu a lidar com os julgamentos dos próprios colegas, a não ter vergonha ou aquele receio de pensar, nossa, o que fulano, o que vão pensar de mim que eu estou fazendo? O que vão... Você tirou isso? Isso melhorou a sua gente forma sempre vai pensar. Não adianta. Em tudo na nossa vida a gente também vai pensar um pouco sobre o outro e como a gente vai ser visto. Mas a partir de um momento eu entendi que isso não era mais o que me dominava. Quando você deixa isso dominar as suas ações, você acaba baixando a guarda, né? Mas eu entendi que, na realidade, a minha mentalidade, aquilo que eu entrego, o meu propósito, porque, cara, tudo que eu falo, eu de fato cumpro. Então, se eu falo para um paciente, cara, eu tô do seu lado, eu vou entregar resultado, eu corro atrás para entregar resultado. Então, eu sei que o que eu estou falando, de fato, é aquilo que é meu propósito. A mesma coisa no mentorado. Cara, eu vou sentar contigo, eu vou
eu vou entrar no seu negócio, eu vou entender, eu vou te dar os insights que eu acho que a gente vai precisar mudar para que você consiga prosperar. Eu entro e faço. Então, a partir do momento que eu entendi que, na realidade, nada daquilo que eu falava era diferente da minha missão, do meu propósito, isso alimenta muito mais o que eu quero. E não necessariamente deixar me dominar pelo medo, porque isso sempre vai existir. Tem um conceito muito simples, o Luciano trouxe isso, acho que num dos nossos primeiros, né, episódios, que eu acho que se aplica muito, que assim, o bom médico que tem a clínica cheia é o médico que resolve. Você não volta num médico que não resolve o seu problema. Né? Muitas vezes o médico tem um marketing excelente, a clínica é maravilhosa, né? Ele promete mundos e fundos, etc. Mas ele não resolve o seu problema. Exato. E aí a medicina integrativa, ela tem, sem dúvida nenhuma, esse papel. Porque muitas vezes, de novo, os pacientes chegam cansados. Eu já passei em 2, 3, 4, 5 médicos. Eu preciso de uma série de especialistas e ninguém consegue resolver o meu problema. A gente vai entrar agora num quadro fixo de perguntas aqui que a gente tem feito. E a primeira delas é: o que é sucesso para você? Uau! Olha, hoje para mim, sucesso é você ter paz no coração. Sucesso é você poder ter sua liberdade com quem você ama. Eu acho que sucesso é muito mais do que o que se pode comprar, mas o que se pode viver. Então, a gente ter uma rotina e focar no propósito, naquilo que você acredita ser o que de fato vale a vida, né? Para mim, sucesso é você ter saúde para viver bem com quem você ama, para cuidar das pessoas que você ama e dentro daquilo que a sua vida pode dar. Você quer chegar aos 100? Com certeza. Sou mais um soldado. Mais um, tamo junto. Só que eu vou chegar bem antes, entendeu? Então, eu vou chegar bem antes, mas tudo bem, eu vou estar lá esperando. É bom que você vai me dar dicas, abriu caminho. Por favor. Amém, profetize, Senhor. Você acredita que é possível envelhecer sem abrir mão de prazer? Sem dúvidas. Eu acho que envelhecer bem é envelhecer sem abrir mão de prazer. Eu acho que é isso que eu faço no meu consultório. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, você não precisa abrir mão daquilo que você gosta para viver bem mais e melhor. Você só precisa entender qual é o equilíbrio, até que ponto isso está prejudicando a sua saúde, até que ponto isso não vai prejudicar. O que define sua saúde não é o que você faz em um dia da semana, mas o que você faz nos restantes dos 6 dias. E nesse um dia da semana que você não está fazendo algo que está dentro do seu planejamento considerado saudável, você precisa também estar dentro de um equilíbrio. Então, as quantidades, a moderação, tudo isso é o que vai definir para que você de fato tenha saúde, e aquilo que também é prazer não precisa de ser privado, né? Então, só moderado. E vai mudando também, né? Hoje, meu maior prazer é ficar na minha casa esses dias. Eu vi o meme. E o segundo prazer que eu vi esses dias, apareceu um vídeo, falei, sou eu. Acho que o meu segundo maior prazer, ou talvez igual, é ir embora. Eu sou viciado em ir embora. Eu chego numa festa, quero ir embora. Tô não sei o que, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Então, o meu primeiro prazer é ficar em casa e segundo é ir embora. A gente foi pra minha casa. Maravilhoso. A gente foi e às vezes, algumas pessoas que a gente quer que vá embora da nossa casa também. É um prazer maravilhoso, inenarrável. O evento tem que ter hora marcada agora. Pra começar. Eu adoro aqueles eventos que começam 6h30. Exatamente. Se um dia você me vir no evento e quiser falar coisa comigo, vai rápido. Porque a chance de 15 minutos eu não estar ali mais é muito grande. Exatamente. Lu, um hábito que mudou sua vida? Nossa, foram vários hábitos que mudaram. O mais importante. Aquele que foi a virada de chave. O hábito mais importante... Eu acredito que eu não tinha uma rotina de atividade física. A atividade física mudou minha vida. Há quase 6 anos eu treino bem, constante, com frequência. Acho que esse hábito foi muito game changer para minha vida. Você gosta de experimentar atividades novas? Gosto. Eu sempre... Vou te convidar para surfar. Nossa... Não é fácil, gente. Provavelmente não é fácil, não. Mas depois dos 40, o Lucas ainda não chegou lá. Mas eu gosto. Vou te convidar para montar um cavalo alemão lá comigo todo dia. Com certeza. Difícil. Algo que você ainda quer melhorar em você. Então, um ponto que eu quero ainda melhorar é o meu sono, que sempre pega. Isso é algo que a minha esposa mesmo que me puxa mais, mas eu tenho uma dificuldade de ter uma rotina de sono adequada, boa. Eu acho que esse ainda é um dos pontos de pilares de saúde que
que me pega bem, que eu quero mudar e melhorar. Você vai dar pra ele hoje o Relax Ritual? Vai tomar 2 scoops. Maravilhoso. Vocês dois, tá? A esposa também, hein? Os dois. Gente, chegamos agora no nosso momento Café Army. Já dei um spoilerzinho no começo do nosso episódio. Você já conhece esse sabor lajotinha? Conheço. Você gosta? Lajotinha, língua de gato? Qual o sabor que você mais gosta de? Língua de gato é unânime. Você viu a pergunta dela, né? Qual supercoffee você mais gosta? Tem 10 Lajotinha, língua de sabores, gato? né? Língua de Tem gato. 10 sabores. Qual Tem supercoffee você mais 10 gosta? sabores. Lajotinha, língua de gato? É assim, ou, não tem uma opção. Mas eu queria saber como você conheceu a Café Army, como é que você coloca isso, né, na rotina do seu paciente, seu ponto de vista, claro, aqui, né, do nutrólogo. O Luciano também faz as prescrições dele, mas como é que você conheceu e como é que você acha que isso pode ajudar? Foco, concentração, energia? Olha, eu conheço a Café Army, acho que bem desde o início, assim, e na realidade... Desde quando o Bruno vendia café com manteiga. A gente falou sobre isso hoje, né? Eu nem sei como eu conheci a Café Army de tanto tempo que na realidade eu conheço. Eu gosto muito dos ativos, eu gosto muito da fórmula. Eu acho que eu gosto de orientar os pacientes que às vezes sentem aquela lentidão ali após o almoço, talvez trocar a cafeína constante por uma dose menos frequente do Super Coffee. Eu estruturo as rotinas. Tem pacientes que gostam muito de usar como pré-treino, pacientes que têm ali uma sensibilidade maior à cafeína, por exemplo, e que talvez formulações prontas ou manipuladas gerem muita taquicardia ou colateral. Então, eu gosto de estruturar pela manhã, às vezes um pré-treino para pacientes que gostam e se adaptam, e ali após o café, o almoço e café da tarde. Então, assim, dá para usar o dia todo, praticamente. E é verdade, o Luciano fala sempre isso aqui, que Super Coffee não quebra o jejum. E aí, Luciano? Tem macronutriente. Quebra o jejum? Metabólico, sim. Metabólico sim. Uhum. Mas não tem problema, porque otimiza, porque depois vai produzir muito corpo cetônico depois, maravilhoso, entendeu? Maravilhoso. Lu, presente nosso aqui, faça as vezes, por favor, apresente aí a Cycles. Vamos usar tudo todo dia, sim, com certeza. Você e sua esposa é linda, os dois pra usar, tá? Eu já conheço a Cycles, mas agora eu vou experimentar a Cycles. Muito bem. Kit muito super bom. especial, essa proteína é maravilhosa. Qual é? Esse latte macchiato. Novo vício desbloqueado. Meu Deus do céu. Posso Faz falar? tipo cappuccino, você vai amar. É a proteína mais procurada. Quer dizer que os nossos convidados têm esse sabor, Sim. Luciano. Olha, o Dr. Lucas vai receber direct hoje aqui, hein? Total. Com certeza. Vai receber direct. Tem o Relax pra ele? Se não tiver, a gente manda, Se né? tiver relax, eu vou ter que te mandar. Deixa eu ver aqui. E é pra esposa também, a Dani, maravilhosa, dois, Dani. Maravilhosa. Vamos ver. Vai ter que chegar um carregamento de Ômega, relax. coenzima, se não tiver. E o Recovery, que eu adoro. Tem pré-workout aí? Pensei Tem muito no pré-workout. pré-workout, você vai amar. Pré-workout. Você vai amar o pré-workout. Vou amar, com certeza. Muito bom. Gente, queria agradecer a presença aqui do Dr. Lucas. Dr. Lucas, quem quiser te encontrar, entrar em contato com você, queria que você deixasse seus contatos aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Os nossos contatos ali, o Instagram, @dr.lucasrezende e @arc.healthplace, que é a nossa clínica onde a gente trabalha a arquitetura da saúde. Eu entendo que o nosso corpo é uma máquina forte, que ele precisa ser estruturado, arquitetado. A gente só vai construir essa máquina forte, essa nossa saúde e longevidade, se você arquitetar. Isso é um processo, isso é a longo prazo, e por isso que a ARC preza por isso. Nossos contatos são 11 99553 0555, mas chama a gente no Instagram. A clínica... gostei. Lu, vou te levar lá. Vou te levar lá pra você conhecer. Bora. Vamos A lá, clínica nova Fechou. do Dr. Lucas, novo endereço aqui em Moema, tá maravilhosa. É realmente um convite pra gente cuidar da saúde. Sim. Então, parabéns. Queria te Obrigado. parabenizar, porque não é fácil empreender. A gente Sim. falou muito sobre isso. O objetivo desse podcast é também mostrar o quanto longevidade nos negócios exige estratégia. Sem E realmente essa sua escolha, né, de ter montado o seu espaço, o seu lugar, com todo esse cuidado. Tá linda, Lu, a clínica. Perfeito. Maravilhosa. Sucesso, Sucesso. Sucesso. Que você Te continue desejo brilhando. muito Amém. Obrigado. sucesso. Não é fácil empreender nesse ramo. Sim. Que você tenha mais e mais prosperidade. Vida longa. Vida longa. Vida longa. Amém. E continue Obrigado. assim,
Sempre solícito, Humilde. gentil, humilde. Obrigado por estar aqui Obrigada, comigo. gente. Foi um prazer. Se você gostou desse episódio, curta, comente, deixe seu feedback, já salva aí, encaminha pros amigos. E se você não gostou... Se não gostou, curte também, porque a gente teve muito trabalho. E se você é hater, manda pro grupo, fala que absurdo que eles estão falando aqui, Faz entendeu? o corte. Ajuda nós, hater ajuda a gente a crescer, entendeu? Então encaminha, fala, olha que absurdo. Manda. É isso aí, gente. Deixe seu feedback. Quem mais vocês querem que a gente traga aqui, que a gente tá empenhado em Boa, trazer boa. o melhor pra vocês. Obrigada, até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.